Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 1. Atos, capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito que me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Nós lemos até o versículo 18. No ano de 2012, teve muitas coisas que Deus trabalhou, mas acabando esse ano de 2012, Deus me deu muitos corações de gratidão. Quando eu penso nisso, de vez em quando no meu coração, teve muitos momentos que Deus emocionou o meu coração. No mês de março de 2012, eu tive a formatura numa escola e depois desse dia a gente começou na igreja de Masan fazer com os ministros o jejum. E quarta-feira à noite eu desci para conversar com os irmãos de Masan. Uma senhora, eu acho que tem mais ou menos a minha idade, né? Eu conheço ela muito bem. Ela falou: Pastor, eu escutei a tua palavra, eu tenho uma coisa para te falar. O que seria? Antigamente, quando começou a igreja de Masan, o marido dela recebeu a salvação, se conectou à igreja, né? E esse ano o marido dela faleceu e ela está criando sozinha os seus filhos. E ela começou a falar sobre o filho mais velho dela. Pastor, o meu filho mais velho, ele está frequentando a igreja, mas ele se divorciou. E ele se divorciou. Já faz 10 anos que ele está na nossa igreja. E ela também está frequentando a mesma igreja que ele. Não está dando certo isso, né? E eu escutei. Eu perguntei: por que o seu filho se divorciou? Porque a esposa tem um problema no coração. E de vez em quando, o filho estava bem, mas de repente, quando ele bebia,
Ele ficava fazendo... Ele fazia muita bagunça quando ficava bêbado e ela não aguentava viver mais com ele. Aí eu pedi o telefone do filho dela e eu liguei para ele. Irmão Ra, você tá bem? Sim, eu tô bem, pastor. Irmão Ra, eu quero me encontrar contigo e quero conversar com você. E amanhã eu tenho um horário às 10:30 da manhã, eu só tenho esse horário. Você pode vir? Ah, sim, eu vou, pastor. E eu liguei para aquela irmã que era esposa dele. Eu falei, irmã, eu sou o pastor Oxo Parque. É 8, né? Que ele queria conversar com aquele outro irmão. Aí ele falou, irmã, eu quero conversar com você até às 8 amanhã. Pode vir na igreja? Ela, sim, pastor, eu vou. Esse irmão Ra, ele disse que recebeu a salvação. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, mas depois que ele fica bravo, ele não consegue aguentar, e ele começa a quebrar as coisas, começa a insultar as pessoas. Eu escutei essa parte dele. A maioria das pessoas, depois que recebe a salvação, se Jesus Cristo entrar na minha vida, as pessoas pensam o quê? Ah, meus pecados foram lavados. Ah, então eu vou para o céu. Ah, eu recebi o perdão dos pecados. As pessoas pensam dessa forma, tá certo. Mas depois que recebem a salvação, a pessoa que realmente tem Jesus como seu dono na sua vida, e a pessoa que recebeu a salvação, mas despreza Jesus Cristo e vive a vida conforme o seu próprio coração, tem uma vida completamente diferente. Eu também, embora seja pastor, eu também não consigo obedecer perfeitamente a palavra de Deus. Mas um dia, dentro da minha vida, dentro do meu coração, Jesus Cristo e a minha carne lutaram. A minha cobiça, o meu desejo, Jesus Cristo venceu as coisas da minha carne por mim. E eu me ajoelhei diante de Jesus Cristo. E depois disso, desde o momento em que Jesus Cristo começou a conduzir a minha vida, eu fiquei muito agradecido. Para falar a verdade, quando eu estava em Apocton, eu não tinha nenhuma esperança humana. Eu passei muitas vezes fome. Antigamente, eu pensava, nossa, eu posso morrer de fome aqui, né? Várias vezes eu pensei dessa forma. Mas ficando naquela igreja de Apocton, se eu tivesse partido da igreja, eu consigo imaginar como eu estaria vivendo hoje. Jesus Cristo está me segurando. Jesus Cristo está me segurando. Jesus Cristo está me conduzindo. Então, diante de um problema, eu entrando em atrito com Jesus Cristo, eu quebro o meu coração diante de Jesus Cristo, eu quebro o meu desejo diante de Jesus Cristo. Frequentemente eu senti isso. Eu recebi a salvação, eu nasci de novo. Ah, eu recebi o perdão dos pecados, então agora eu vou para o céu. Então nós, do inferno eterno, nós tínhamos que viver eternamente naquele inferno. Mas essa graça de a gente poder ir para o céu é muito grande. Não é só isso que é grande. Mas quando Jesus Cristo me conduziu, embora seja a mesma casa, o pai, ele conduz, cuida, guia os seus filhos. Quando a gente vê esse tipo de família,
A família, ela é muito quente, né? Mas se for ver, se o pai é bêbado, ele fica quebrando, batendo, brigando. Então essa família fica assim bagunçada. Dessa mesma forma, se Jesus Cristo se tornar o dono do nosso coração, se nós nos ajoelharmos diante de Jesus, nós formos guiados por Ele, se nós tivermos uma vida vivida por Jesus Cristo e para Jesus Cristo, mas se eu viver conforme o meu desejo e a minha cobiça, se eu tiver uma vida sendo arrastada por essas coisas, realmente não tem comparação. Então a família está quebrada, está difícil, está com esses problemas. Eu me encontrei várias vezes com esses tipos de problemas. Eu me encontrei várias vezes, mas no final, não, essas pessoas não estão dentro da condução de Jesus Cristo, mas elas são donas da sua vida. Então, há pouco tempo atrás, um estudante, ele espetou os olhos de uma mulher, né? E aí ele veio conversar comigo. Esse estudante estava procurando, ele voltou para casa procurando a mudança. Ele veio procurando descanso no coração. E a mãe ficou tão feliz com isso. A mãe me ligou. Pastor, o meu filho de novo está quebrando, está virando todas as coisas. Pastor, ontem essa irmã trouxe o filho para Taiwan. E tinha um quartinho. Eu sentei diante desse estudante e a mãe do lado dele. Aí essa mãe falou, pastor, voltou ao que era antes, pastor. Ela estava sofrendo, estava agoniada com isso. O pai dele está na completa desesperança. Mas os olhos que a mãe dele enxergavam a ele e os olhos que eu enxergava a ele eram completamente diferentes. É verdade, é a realidade que ele estava quebrando as coisas. Mas agora, estudante, qual a diferença que ele tem de antes e agora? Porque agora, no coração dele, ele tem Jesus Cristo. Então, porque ele tem Jesus Cristo, porque ele tem Jesus Cristo, mas ele não está ajoelhado diante de Jesus Cristo. Eu tinha certeza disso, que Jesus Cristo estava dentro dele. Então eu falei, olha, os olhos que a senhora tem, os olhos que eu tenho diante dele são diferentes. Ele já mudou. Com certeza, ele está quebrando a janela, está quebrando essas coisas, é verdade. Mas pouco a pouco ele vai melhorar. A mãe só estava pensando no lado completamente negativo. Ah, os irmãos, porque não sabem disso. Porque não sabem como Jesus Cristo vai fazer nessa hora e que ficam com desesperança. Então, uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está com tifoide, se for para o hospital, se no dia seguinte já não for curado, vai ficar, ai, essa doença não é curável, eu vou embora. Realmente, se não for curado amanhã, vai ser pouco a pouco curado. Dessa mesma forma, o nosso espírito também. Jesus Cristo veio para o nosso coração. É verdade que ele já trocou o nosso coração. E Jesus Cristo já entrou no nosso coração, ele está nos mudando pouco a pouco, mas é diferente em cada pessoa. Vamos supor, por exemplo, você ganha 10 mil reais de salário e você leva para casa. Você tem 10 mil em casa. Então, no dia seguinte você vai comprar pão, você vai comprar livro, vai comprar azeite. Então, sua vida vai mudar a partir do dia seguinte. Então, embora você tenha 10 mil reais, se você planejar, isso daqui eu vou comprar tanto de arroz, daqui eu vou comprar tanto. Dessa mesma forma, a gente tem Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não vai trabalhar de uma vez. Então, eu falei para a mãe dele, irmã, você não está enxergando direito o seu filho. Com certeza ele já mudou.
Mas ele não vai mudar da noite para o dia, ele está mudando pouco a pouco, eu já sinto isso. Daqui a pouco ele está nessa fase de poder entrar na condução de Jesus Cristo, porque ele foi conduzido por muito tempo por Satanás, ele precisa de tempo. Se a gente conversar com ele, ele vai entrar palavra nele, é verdade, a realidade é que ele já mudou. Depois que Jesus Cristo entrou na nossa vida, Jesus Cristo nos conduzir é uma coisa incrível. Mas muitas pessoas, depois que receberam perdão dos pecados, rejeitam a condução de Jesus Cristo, querem seguir o desejo da carne, o desejo quer seguir a sua cobiça, quer seguir o seu pensamento, o seu método. Há muitas pessoas assim. Se Jesus Cristo não se torna dono da nossa vida, se eu seguir tem muitas vezes que eu sigo o meu método e o meu próprio caminho. Eu falei pro irmão Rá, irmão Rá, até 7:30 da manhã você vem para a igreja, tá bom? Ele falou, sim, pastor, eu irei. Ele veio desde as 7 e estava me esperando. E eu conversei com ele. Sabe o que foi incrível? Então, acho que era um dia 7 ou 8 de março, mais ou menos. Um mês antes de eu me encontrar com aquele irmão, eu casualmente me encontrei com a irmã dele. Então, como eu conheci eles crianças, mas depois eles cresceram, eu não reconhecia. E eles falaram, eu sou o irmão Rá de Massana. Eu falei, é? O nome do meu pai é Ramyoyon. Você é filho dele? Sim, eu sou. Eu conheço bem o seu pai. Depois que o seu pai faleceu, sua mãe está saudável? Sim, ela está. Por 1 hora, eu conversei com aquele irmão. Como eu encontrei o pai dele, como eu passei com ele, a gente comeu junto, passei na loja dele. Esse filho ficou tão feliz e foi embora todo feliz. E ele contou tudo isso pro irmão mais velho dele. Eu me encontrei com o pastor Oxo Park. E o pastor Park, ele conhece tão bem o nosso pai. E ele ele contou coisas para mim que eu não conhecia do meu pai. E ele me consolou. Ele contou isso pro irmão mais velho dele. Realmente, o incrível do trabalho de Deus é que aquele irmão mais velho abriu completamente o coração para mim. Aí eu perguntei, você tem certeza que você recebeu a salvação? Sim, eu recebi. Então eu abri a Bíblia e eu perguntei as coisas para ele e era certo que ele tinha recebido a salvação. Irmão, você recebeu a salvação, mas como você está bebendo, está quebrando as coisas, como é que você está vivendo assim? Aí ele, pastor, eu não consigo. Não consigo. O que você não consegue? Eu, vivendo com a minha esposa, eu não queria que fosse assim, mas eu não consigo, pastor. Quando eu escutei isso, eu fiquei tão feliz. Por quê? Viu? Você não consegue? Assim Jesus Cristo vai trabalhar. Viu? Você não consegue, né? Amados ouvintes, sabe o que eu fico feliz? De vez em quando, uma vez, eu fui para Wonju. Eu acho que eu já contei para vocês. Eu estava indo de carro. E aí a gente acabou quase brigando com um ônibus de turismo. Então, aquele ônibus na estrada, ele grudou no meu carro e estava pedindo para eu sair da frente. Então vai, passa logo. Naquele tempo, a velocidade
daquele limite daquela estrada era de 80 quilômetros por hora. Eu estava a 90 quilômetros por hora. Daí o ônibus estava me pressionando e eu deixei. Então o ônibus começou a acender a luz, o farol, e ele grudou na minha traseira. Então eu desviei. Então um carro entrou na nossa frente. Então se aquele carro que estava na frente do ônibus naquele momento, se eu freasse, eu ia bater com o ônibus. Se eu fosse adiante, eu ia bater no carro da frente. Eu não sei como eu acabei desviando. Nossa, o meu coração começou a bater tão forte, eu fiquei agoniado, né? Aí eu estacionei o carro. Aí o ônibus de turismo foi na frente, aí eu falei, hoje eu não vou deixar ele em paz. E eu fui seguindo aquele ônibus. Realmente, a minha família quase morreu. Aí o ônibus de turismo parou. Aí o motorista do ônibus desceu. Ele estava Ele veio perguntar para mim, como é que você dirige desse jeito? Desculpa, naquele tempo eu nem era pastor e nem era um cristão. Eu fiquei tão brava, eu falei, o quê? O que você está falando aí? Por que você não dirigiu com segurança? A distância que eu tava com segurança. Você não sabe que na rua é 80 metros de distância e na estrada é 100 metros? Você que é um motorista não sabe? Me dá o número da tua licença. E as minhas crianças eram pequenas, então eles estavam tremendo no carro. E a minha esposa estava, ai, querido, deixa. E se eles brigarem com a gente? Eu não estava escutando nada, não escutei nada do que eles estavam me falando. Eu não conseguia escutar. Eu quase morri por tua causa, meu. Aí veio outras pessoas e queriam apartar a briga. E depois eu pensei, nossa. Eu pensei o que de repente? Você é pastor, Deus me fez lembrar disso. Eu criei o problema, mas eu não sabia como resolver, eu não sabia o que eu fazia naquela hora. Naquele momento, eu clamei, falei coisas corretas, mas a minha esposa, ai querido, não, aí fica quieta. Dentro do meu coração, eu pensei, nossa, realmente eu sou muito mal. Se eu não tivesse Jesus, eu nem seria humano, eu pensei. Nossa, só por causa disso eu fiquei falando, assim, depois não dava nem para falar para ele, eu acredito em Jesus. Aí eu pedi perdão, né, pro motorista, desculpa, tá, que eu briguei com você. Tchau. Aí ele, não, fui eu que errei, tchau. Aí a gente se despediu. Se eu não tivesse aquele Jesus no meu coração, eu teria me tornado uma pessoa agressiva. Jesus Cristo veio no meu coração. E de vez em quando, surge a injustiça dentro de mim. E ele abaixa tudo isso. Jesus Cristo entrou dentro de mim. E tem vezes que eu fico tão preocupado que eu não consigo nem dormir. Mas ele vem e leva toda essa preocupação. E eu falei para esse irmão Rá, você fica bravo, nervoso, agoniado, por quê? Eu entendo por causa dessas coisas que você bebe. Imagina a dificuldade que você passa para beber, quão difícil você tá, quão bravo você tá para beber. Mas o problema é que se você quiser vencer isso, você vai realmente ter um problema. Eu também não tenho uma personalidade boa. Eu sou uma pessoa má.
Mas de vez em quando surge essas personalidades ruins más dentro de mim. Mas quando eu vejo, eu posso sentir Jesus Cristo me segurando. Você também. Você precisa da condução de Jesus Cristo. Você não consegue segurar a sua personalidade. Eu abri a Bíblia e falei. O gratificante é que aquele irmão, ele se divorciou e estava vivendo separado por 10 anos, mas essa irmã não tinha, ela não tinha os rins bons, então ela estava vivendo ela fazia hemodiálise. Aí ela ficava andando pra lá, pra cá, e ele ficava assim, ai, eu não aguento mais beber por causa dessa bebida. Aí passaram-se 10 anos só chorando. E eu falei, todas as pessoas são más, todas as pessoas são mentirosas. Por isso que elas têm que receber condução de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo tem que vir como dono. Embora tenha recebido a salvação, se Jesus Cristo não for seu dono, essa pessoa não tem nenhuma diferença com uma pessoa antiga, vai viver na sua cobiça. Jesus Cristo tem que me conduzir. A gente tem que se ajoelhar e tem que se prostrar diante de Jesus. Muitas pessoas receberam a salvação e falam, eu quero viver do meu jeito, bebendo, comendo. Mas Jesus Cristo veio como dono e vem segurar o meu coração. Esse irmão e eu, por 30 minutos nós conversamos. Embora esse irmão tenha recebido a salvação, mas não era Jesus que era o dono, mas ele reconheceu que ele queria viver do jeito dele, da forma dele, e conforme o desejo dele. E naquele tempo, e naquele dia, ele aceitou Jesus Cristo como seu dono e ele se prostrou diante de Jesus. E depois de 30 minutos veio a irmã. Irmã, por que você está vivendo assim, de uma forma tão difícil? Ela não estava falando nada. Hoje vocês dois se unam. O irmão Ra, ele trocou de coração. Mas o incrível, na igreja ninguém estava acreditando que aquele irmão havia mudado. Por quê? Porque ele recebeu a salvação e estava vivendo sempre do mesmo jeito. Recebeu salvação, recebeu perdão dos pecados. Mas não se ajoelhou diante de Jesus. Tem muitas pessoas que vivem conforme o seu próprio desejo, a sua própria forma. Conforme o seu julgamento, conforme o seu conceito, conforme o seu pensamento. Uma vez, eu falei para um jovem isso e o jovem falou, não, pastor, eu não penso assim. Realmente, eu não penso assim, isso é o pensamento, isso é o seu próprio pensamento, isso não é a palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Jesus? A pessoa que se prostra diante de Jesus, a pessoa que serve Jesus como seu dono, a pessoa que tem Deus como seu dono. Ele é o rei da paz. Quando a gente está dentro da condução dele, que a gente recebe paz. Naquele dia, aquele casal se uniu novamente. Ontem à noite, em Chawon, o Coral Gracias estava lá. Antes do Coral Gracias se apresentar, eu prego a palavra. Pregando a palavra, eu me lembrei do irmão Ra. Acabando o ano de 2012, eu pensando na palavra de Deus, eu me lembrei que Deus se uniu a essa família do irmão Ra e eu fiquei tão agradecido. A família, os irmãos da igreja de Massaran pensaram, vamos ver quantos dias dura, né? Mas, desde o dia 7 de março até hoje, essa família está vivendo bem, assim, está vivendo bem. E ontem eu acabei de pregar, aí veio uma irmã do Gracias e falou, pastor, por quê? Muito obrigado. Por quê?
O Senhor pregou aquela hora e Ele é o meu Pai. A gente está muito feliz agora. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente fica feliz, a gente gosta de receber salvação porque tem medo de ir para o inferno. Mas a gente ainda tem o desejo de viver conforme a nossa carne. Se por acaso vocês receberam perdão dos pecados pelo nome de Jesus, mas a sua cobiça, se você viver conforme a sua cobiça, o seu desejo e o seu método, Jesus Cristo não é o dono do seu coração. Mas se vocês se prostrarem e se ajoelharem diante de Jesus Cristo, Jesus, eu ter vivido conforme o meu desejo, o meu pensamento, minha cobiça só foi maldição, tristeza e sofrimento daqui pra frente. Eu não quero, mãe. Se eu continuar vivendo desse jeito, eu só vou ter maldição. Mas Jesus, que o Senhor me guie, o Senhor me conduza. Vai surgir a cobiça, vai surgir minha arrogância, vai surgir medo, vai surgir tristeza. E a cada momento que surgir isso, que o Senhor possa guiar, possa conduzir, governar o meu coração. Se você receber exatamente o perdão dos pecados e nascer de novo, então entre Deus e nós, é aquele problema que existe. Deus mandou Jesus Cristo para resolver esse problema e nos unir com Deus. Então, Jesus Cristo viveu por 33 anos, trabalhou nessa terra, ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. E foi para o céu. Agora, aquele trabalho que Jesus Cristo fez na terra, Deus quer fazer através de nós. Ele quer que as pessoas possam se unir com Deus. Por isso, se nós tivermos Jesus Cristo como dono e rei do nosso coração, nós temos muitos pensamentos corretos, pensamentos inteligentes, deixando todas essas coisas. E se Jesus Cristo me governar, nós iremos nos transformar numa incrível pessoa. Se só bebê fica brigando, gritando, quebrando e batendo, como um costume, por vários anos, essa pessoa só bebeu. Como nós podemos ganhar disso, se por costume nós vivemos assim? É difícil, mas se Jesus Cristo fizer, se torna muito fácil. Mas Jesus Cristo tem que se tornar dono do meu coração. Na vida que eu vivia conforme o meu costume, o meu método, porque isso só fez eu ficar contra Deus. Deus quer que a gente se negue e que Jesus Cristo venha como rei no nosso coração. E quando tiver um problema, eu não viva com a minha decisão, mas seguindo a condução e a decisão de Jesus. Isso é um verdadeiro cristão. Por isso, a pessoa que recebe a condução de Jesus tem uma grande paz que o mundo não conhece. A personalidade má do mundo, ou se não uma injustiça, ou se não uma tentação, ou se não coisas que a gente não tem força para vencer, mas porque se a gente ganhou Jesus Cristo, vem tentação, problema, não é que não vem essas coisas, mas mesmo que a gente tenha isso, mas a gente tem poder e força e vence a isso. E se Jesus Cristo nos governar, todas as coisas se tornam abençoadas e graciosas. A gente pode sentir isso. O estudante chamado Chonggang, ele teve a certeza da salvação e começou a mudar. E de vez em quando, Satanás trabalha ainda, mas então quando eu vejo, e quando a mãe dele vê, ele é diferente. Então eu falei para a mãe,
O Changguan não é mais assim, ele mudou. Hoje, eu li Atos capítulo 11. Em Atos capítulo 11 está falando o quê? Jesus Cristo, antes dele fazer a ceia, ele falou: então Jesus Cristo falou naquele tempo: então, naquele tempo, a igreja começou em Jerusalém, começando o trabalho do evangelho, porque estava focalizado nos judeus. Até a fé depois que os judeus tinham, eles tinham uma fé muito forte. Embora eles tenham recebido o perdão dos pecados de Jesus Cristo, mas porque eles tinham aquela doutrina da igreja, eles não conseguiam se libertar daquilo. Por isso Jesus Cristo falou que só quando o Espírito Santo tiver, vocês vão por Jerusalém, Samaria, e vocês vão pregar por toda a terra. Então, se a gente recebeu o Espírito Santo, a gente não vai ficar só em Jerusalém, a gente vai passar para Samaria, até os confins da terra, mas não os judeus, mas para os gentios também. Vai ter oportunidade de poder pregar para os gentios, Jesus Cristo falou. Mas os discípulos não pensaram assim. Eles só estavam reunidos em Jerusalém, os discípulos. Jesus Cristo falou: Jerusalém, Samaria e até os confins da terra vai ser espalhado esse evangelho. Mas vindo a perseguição em Jerusalém, eles passaram para Samaria e assim começou a espalhar o evangelho. E indo mesmo pregando em outras cidades, eles pregaram só para os judeus e não pregaram para os gentios. Por quê? Porque a doutrina deles, o pensamento deles, era completamente da palavra de Deus. É bom pregar o evangelho, é bom viver por Deus. Mas eles só tinham, o foco deles era só os judeus, não os gentios. Então Jesus queria que esse evangelho fosse pregado não só para os judeus, mas para todos os gentios, para todas as pessoas desse mundo. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, ele falou o quê? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas no coração deles tinha o quê? Só os judeus. Então o coração deles estava fechado para pregar para os gentios. Então, quem fez eles saírem desse pensamento de pregar só para os judeus, mas ir para os gentios pregar? Foi Jesus Cristo que tirou eles desse pensamento. Com o pensamento deles, eles somente iriam pregar para os judeus. Somente os judeus poderiam receber a salvação. Então Deus queria que esse evangelho fosse pregado para toda criatura. Mas eles estavam pregando só para os judeus. Então, em Atos capítulo 10, o Cornélio, ele era um centurião da Itália. Ele era italiano. Então Deus queria pregar o evangelho para Cornélio. E Cornélio estava orando um dia e Deus mandou Pedro ir. E as pessoas foram procurar por Pedro na casa dele. Naquele tempo, o Pedro queria comer alguma coisa
Enquanto estavam preparando uma comida, ele subiu lá no sótão e desceu um lençol do céu. E estava cheio de animal ali, nesse lençol. Aí falou, Pedro, tá com fome? Então mata e come. Ah, Senhor, eu nunca comi coisa alguma que fosse imunda. Se ao que Deus purificou, não considere comum. Então, foi 3 vezes que aconteceu isso, que subiu o lençol. Mas aí, depois, veio as pessoas que Cornélio tinha enviado para Pedro. Mas no coração de Pedro, segue a eles. E quando Pedro foi, estavam reunidos os gentios. Então, Pedro, como é que ele ia pregar o evangelho para os gentios? Aí Pedro não pregou. E ele falou, por que vocês me chamaram aqui? Aí Cornélio começou a testemunhar. Eu estava orando, aí apareceu um anjo e falou que era para chamar você, Pedro. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós queremos escutar a palavra de Deus por teu intermédio. E naquele momento, ele reconheceu a Deus, ele pregou o evangelho e os gentios receberam a salvação. E aí, ele batizou aqueles homens. E assim ele voltou. E aí, depois, a continuação foi Atos capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Estavam perseguindo a Pedro, porque Pedro fez aquilo porque Jesus Cristo mandou. Então o Espírito Santo, ele manda fazer. Qual trabalho faz em nós? Desde que eu nasci até agora, a minha cultura, o meu pensamento, o meu conceito, eu vivo com esse meu método. Porque eu estou acostumada com esse meu método, eu não consigo compreender a Bíblia. Mas o Espírito Santo entrando em nós, ele nos conduz por um outro caminho que a gente não consegue nem imaginar. E as pessoas que não têm Espírito Santo, elas pensam que viver conforme o seu pensamento é o correto. Mas as pessoas que estão recebendo a condução do Espírito Santo, elas sentem, viver desse jeito não está me dando conforto no coração. Então eu tenho uma vida espiritual. Se Deus não tivesse me conduzido, eu teria reclamado muito. Se o Espírito Santo não tivesse me conduzido, eu teria me desesperado bastante. Eu teria ido por um caminho errado. Mas a cada momento que aconteceu isso, o Espírito Santo me conduziu e eu pude ver isso. Então, no caso do irmão de Maçã, embora ele tenha recebido a salvação, mas Jesus Cristo não era o dono dele. Mas ele estava vivendo com os pensamentos que surgiam dentro dele. Então ele tinha o costume de antigamente beber e ficar bravo, ficar bêbado e ficar bravo. E aí depois que ele recebeu a salvação, ele continuou com esse costume. E ele se arrependia. Eu não posso fazer assim, eu não posso fazer assim. Ele pensava. Então, quando ele ia para a igreja, lia a Bíblia, ele pensava que não podia fazer assim. Mas quando ele bebia e ficava bravo, aí ele bebia e aí ele começava a quebrar as coisas, começava a bater nas pessoas. Continuamente ele teve esse tipo de vida. Então, independente de quem seja dentro da igreja, ninguém daquela igreja de Maçã acreditou que ele havia mudado. Então, as pessoas disseram, antigamente ele era assim, a gente já tinha falado para ele, mas ele não mudou. Então, no mês de março, eu me encontrei com ele. E eu estava falando de uma forma muito simples com ele. E ele desprezava Jesus. Ele não recebeu a condução de Jesus. Ele pensava que o pensamento dele era melhor do que de Jesus. Ele percebeu profundamente de que ele estava seguindo o pensamento dele. Eu bebia. Por isso, eu somente pude destruir a minha família. Eu somente pude cair na bebida. Eu somente pude ter esse tipo de vida. Ele percebeu exatamente
Eu não posso mudar minha vida. Mas Jesus Cristo se tornando o meu dono, eu vou abandonar a vida de seguir o meu pensamento. Se Jesus Cristo não me conduzir, não vai dar. Ele percebendo exatamente isso. Naquele tempo ele tinha recebido a salvação, mas na verdade não era mais o irmão Ra que era o dono, mas era Jesus Cristo que era o dono. Agora ele não vive seguindo o pensamento que surge dentro do irmão Ra, mas ele recebe a condução de Jesus Cristo e com essa briga, assim como que a briga do animal, mas o animal que ganha, ele domina, assim também, quando tem essa briga dentro do meu coração, Jesus Cristo se tornando seu dono, ele começou a receber a condução do Espírito Santo e ele começou a mudar. Quando ele começou a receber a condução do Espírito Santo, de Jesus Cristo, um dia, depois que as pessoas recebem a salvação, com a consciência delas, com o método delas, elas se esforçam para viver com fidelidade. Mas eu viver com fidelidade e Jesus Cristo vir e me segurar, não tem nem comparação. Eu já falei várias vezes para vocês isso, mas depois que a minha filha nasceu, foi antes dela fazer 2 anos. Ela foi para a vizinha e aí as crianças brigaram, estavam, brincando com ela, e aí ela acabou colocando a mão em cima do forno e queimou a mão dela. Aí um dia à noite eu fui sair para pregar e voltei bem tarde da noite. E a mão da Ansu estava cheio de faixa na mão, né? Eu perguntei, o que aconteceu com a Ansu hoje? Ela foi hoje para a vizinha e as crianças empurraram a nossa filha. E a porta da cozinha entrando, ela caiu de costas. Nossa, só de pensar. E ela colocou a mão no forno. Nossa, só de pensar. Imagina! Doeu meu coração. Imagina se pegasse fogo na roupa dela. E atrás era concreto. Imagina se ela batia a cabeça. Não tinha nenhum outro problema. Ela só estava com um pouco de cicatriz na mão. Ela estava com a mão queimada. Aí eu segurei essa minha filha que estava dormindo. E eu orei diante de Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor protegeu a Ansu. Por favor, que o Senhor possa curar para que não tenha nenhuma cicatriz na mão dela. E depois o Espírito Santo falou no meu coração. Que coração eu tive? Antigamente, antes disso, eu pensava, eu quero criar os meus filhos corretamente. Eu pensava antes, eu quero criar meus filhos corretamente. Eu sempre tive esse coração. Mas naquele tempo eu não sabia que era um coração errado. O que há de errado em querer criar o filho exatamente? Todos podem pensar assim. Mas aí eu pensei. Que pais não vão querer criar seus filhos corretamente? O filho sendo drogado na prisão, alcoólatra ou viciado em jogo, ou se não com problema de depressão. Que pai vai querer que seus filhos tenham esse tipo de problemas? Mas as pessoas não são capazes. Elas pensam que podem criar corretamente. Isso é só um pensamento. Imagina quanto a minha filha deve ter sofrido quando ela caiu em cima daquele forno. Eu percebi que eu não podia dar ajuda nenhuma para os meus filhos. Naquele tempo, a primeira coisa que eu descobri foi: o meu filho é minha filha. Eu não posso criá-los. Eu percebi exatamente isso. Eu posso alimentá-los. Eu posso vesti-los. Eu posso mandá-los para a escola. Mas o meu filho e a minha filha, quando eles estiverem com dificuldade e perigo, quando caírem no pecado, eu não posso salvá-los dali. Eu percebi exatamente isso. Um dia eu me arrependi, eu confessei diante de Deus. Deus, realmente eu errei em querer criar os meus filhos corretamente. Eu não posso criá-los corretamente. Senhor, que o Senhor possa criá-los.
Eu posso fazer pouquíssimas coisas pelos meus filhos. Se os meus filhos forem para a escola, também vai vir um cafetão, também para a escola vai vir um trapaceiro. Eu tenho que criar meus filhos nesse meio. E dentre aqueles estudantes, eu tenho estudantes também que fogem da aula para ir trabalhar num prostíbulo e voltam para a escola. Eu criar os meus filhos corretamente, eu não consigo. Então, naquele dia, à noite, eu agarrei a minha filha e comecei a orar pela condução de Deus. Eu depositei os meus filhos nas mãos de Deus. Desde então, meu filho e a minha filha, eu pude ver Deus os conduzindo exatamente. As pessoas pensam, é só cumprir os mandamentos, é só não cometer pecado, é só fazer bem. É só ser obediente. É só ofertar, é só servir a Deus. Falando facilmente. Dar o dízimo. Embora eu seja pastor, é difícil. Não dá para fazer isso facilmente. Tem que receber a graça de Deus. Eu ofertar diante de Deus também, embora eu seja pastor. Eu tenho lugares para gastar. E eu ofertar, se eu tiver que comer e gastar em outra coisa, então eu vou comer, né? Mas eu tenho que gastar dinheiro em várias coisas. Então, às vezes, isso parece mais urgente. Eu sei que esse dízimo é do Senhor. Mas depois que eu gasto, aí depois surge outro problema e parece que eu posso gastar e depois pode surgir outro problema. De qualquer jeito pode acontecer isso. Mas eu, como uma pessoa que sirvo a Deus, eu não consigo dizimar direito. O Senhor tem que me ajudar. Uma vez, eu também... será que eu ofertei, não ofertei? Até isso. Assim eu oferto para Deus. E quando eu penso nas bênçãos que Deus já me deu, então meu coração vai para diante de Deus. E Deus vivo dentro de mim, trabalhando, pensando sobre essas coisas. Realmente, viver vagamente, não consigo ter vida espiritual. Se eu quiser ter uma exata vida espiritual, eu tenho que pensar em cada parte. Dormir e acordar. Eu tenho que decidir esses horários. Eu durmo quando quero, acordo quando quero. Porque eu não consigo assim orar e ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia e depois vem telefonema, alguém vem falar comigo. Então, de madrugada eu tenho que ler a Bíblia e orar. Então, eu decido quantas horas eu vou dormir. Eu estou dormindo muito. Eu vou cortar um pouco o sono. Não é fácil cortar o sono, né? Então, brigando com essas coisas, recebendo a graça de Deus, tem que criar uma boa situação para eu poder ter uma vida espiritual. Eu só vou orar bastante. Eu só vou ofertar. Só ler bastante a Bíblia. A gente não consegue fazer isso. Embora eu seja pastor, ficando por muito tempo no exterior e voltando para a Coreia, então tem troca de fuso horário, não dá sono à noite, então começa a me dar sono de dia, e aí começa a dar confusão nisso. Então, se a gente pega isso, então a vida espiritual é mais importante. Mas quando eu abandono a vida espiritual, será que eu vou poder conseguir pregar? Será que eu vou conseguir pregar para outras pessoas? Será que eu vou poder ministrar? Será que eu vou poder ministrar bem? Pessoal, vocês como irmãos da igreja, não é só vir na igreja. Os irmãos não têm que só vir na igreja, mas tem que se tornar um com Deus. E quando tem uma dificuldade, não pelo meu método, mas pelo método de Deus, tem esses problemas. Uma vez, o irmão Pang Yong-gu, ele faleceu, de câncer no estômago. Ele perguntou para mim, pastor, eu faço a cirurgia ou não?
Era a vida dele, né? O que o Senhor mandar, eu vou fazer. Eu também não sabia direito o que ele tinha que fazer. Eu liguei pro Ancião Moon. Ancião Moon, o irmão Park está nessa situação, então, como é que a gente faz? Aí a gente escutou no alto-falante. O ancião falou assim, o ancião pensa assim. Então o ancião Moon, ele falou, né? Tudo que ele pensava, a gente escutou tudo. Aí aquele irmão Park escutou também. Aí depois, como é que a gente decidiu? A irmão Park decidiu. Tá bom, vamos fazer como é que o ancião falou. Embora ele tenha falecido, mas ele tinha paz no coração. Ele tinha gratidão no coração. Realmente é uma gratidão. Realmente, assim como isso é uma coisa muito importante, assim também, parece que se eu tiver uma vida espiritual vai dar certo, é só orar, é só ler a Bíblia, é só fazer assim. Pessoal, não dá certo dessa forma, de qualquer jeito. Quando eu quero ler a Bíblia, Satanás não deixa a gente ler a Bíblia. Quando a gente quer ler a Bíblia, vem um telefonema. Eu estava no seminário em Tegu. Naquele dia, era o dia que eu ia ficar ali como guarda, né? Aí eu pensei, hoje eu quero ler a Bíblia o dia inteiro. Eu abri a Bíblia em cima da mesa e coloquei um cobertor e coloquei em cima da mesa e coloquei a Bíblia. Eu estava lendo. Ai, será que eu fechei a torneira aquela hora? Aí eu fui. Estava fechado. Aí, quando eu fechei, aí depois eu olhei pro lado. Ai, eu não fiz isso. Aí eu fui de novo para outro lugar. Aí já passou uma hora. Aí depois de um tempo veio o telefonema. Aí surgindo essas coisas. Aí hoje eu queria ler a Bíblia o dia inteiro. Mas eu não consegui nem ler metade. Aí depois, quando eu fiquei de guarda de novo. Depois que eu vi tudo. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu fechei a torneira. Eu fechei. Não. Se tá aberto que se dane, então. Que gaste água. Aí, não, deixa. Eu tive que brigar desse jeito para ler a Bíblia. Pessoal, dessa forma, dentro de nós, Jesus Cristo se torna precioso. Cada vez que quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, quando a gente se depara com uma dificuldade, Jesus Cristo está dentro de mim. Então vem descanso dentro de mim, vem paz. Então eu não tenho nem como comprar essa paz e esse descanso. Mas me encontrando com as pessoas de vez em quando, essas pessoas estão inseguras, estão irritadas. Porque elas não conseguem se governar. Então, tem a sua insegurança, os seus problemas, as suas dificuldades. Na verdade, as donas de casas que confiam no seu marido, elas são felizes, independente do trabalho que eles têm. Mas as que não confiam no marido, esse homem, ele não está ganhando dinheiro, sempre fica insegura, tendo dinheiro eu tenho insegurança, não tendo dinheiro eu tenho insegurança sempre. Então só tenho o pensamento de querer guardar, economizar, ter dinheiro. A vida que é governada por Jesus Cristo é muito preciosa. Ontem eu fiquei o dia inteiro em Changwon. E conversei com umas 7 pessoas. Na verdade, ficando na missão, eu não tive muito tempo de conversar individualmente. Então, mesmo conversando, a gente conversava em grupo. Mas desde o mês de outubro, eu fiquei muito feliz em poder ter essa comunhão individual. Então, algumas missionárias vieram e falaram, pastor. E as missionárias começaram a chorar. A gente fez uma vida espiritual superficial, mas a gente não sabia. A gente pensou que era só receber salvação e estava pronto.
Realmente, a gente não recebeu a condução de Jesus Cristo. Eu pensei que eu fazia bem. Eu pensei que eu era boa. Será que só as missionárias são assim? Não. Não. Se a gente recebe a salvação e ficar com o coração alto, parece que tudo que eu fizer vai dar certo, vai ser agradável, vai... Então a gente pensa dessa forma. Então eu li a Bíblia. Então o conceito de Pedro não estava para pregar para os gentios. Ele também não queria se encontrar com os gentios, não era só com Pedro. Toda a igreja de Jerusalém era assim. Desceu um lençol do céu e Deus falou, mata e come. Não, eu nunca comi coisa alguma que fosse imunda. Um Pedro que rejeitava a Jesus. Deus falou, o que Deus purificou não consideres comum. E depois veio alguém e Deus falou para ele ir. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele escutou o testemunho, ele percebeu, eu vim pela parte de Deus. Por parte de Deus. Então, o que eu vou pregar para os gentios? Por que vocês me chamaram? E o Cornélio falou, foi assim, 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 ele testemunhou. E naquele momento, Pedro pregou o evangelho. Quando ele pregou o evangelho, aquelas pessoas começaram a receber o Espírito Santo, começaram a mudar. Mas mesmo assim, sendo batizado, ele voltou. Ele batizou as pessoas e ele voltou. E as pessoas começaram a perseguir a ele. Quer dizer que você foi comer com os gentios, você pregou para os gentios, você dormiu na casa dos gentios. Como você pode passar com os gentios? Eram irmãos que tinham recebido salvação e estavam tratando a Pedro desse jeito. Nós que recebemos a salvação. Não é porque a gente recebeu a salvação que a gente enxerga tudo exatamente. Por isso nós precisamos da condução do Espírito Santo. Hoje em dia também, muitas pessoas, escutando sobre o Tobias, escutando sobre a nossa missão, não sabem distinguir exatamente, mas com o seu pensamento deve ser assim, deve ter sido assim. Há muitas pessoas que julgam desse jeito, porque não têm a condução do Espírito Santo, vivem pelo seu método e seu julgamento. Isso não é um cristão. Então, é quem recebe a condução de Deus, é que é filho de Deus. Mas a pessoa que recebe que segue o seu pensamento, o seu caminho, essa pessoa, não, pastor, eu não penso assim. Tem irmãos que falam assim. Com certeza é o seu próprio pensamento. Mas diante da igreja, o seu pensamento tem que ser jogado fora. Sabe por que as igrejas nos Estados Unidos caíram tão rápido? Sabe por que os índios morreram tão rápido nos Estados Unidos? Eles deram tudo para os incas. Não, sabe por que a igreja lá nos Estados Unidos caiu tão rápido? Por causa do humanismo. Porque o ser humano ficou sobre Deus. Então caiu, Deus ficou embaixo do ser humano. Nós temos que ser conduzidos pela exata e perfeita palavra de Deus. Os Estados Unidos, eles são evangélicos, mas eles têm como maior o humanismo. Então Deus se torna nada. Então a gente tem que distinguir a vontade de Deus e tem que seguir a vontade de Deus. A gente não tem que seguir a nossa própria opinião, porque assim cada um vai seguir o seu próprio caminho, seguindo a sua própria opinião. Pessoal, tem uma coisa que Deus queria fazer. Eu penso na igreja de Gangnam. Antigamente, quando a gente construiu essa igreja,
Algumas poucas pessoas ofertaram bastante, compraram esse terreno e construíram a igreja. E aí surgiu um problema com a prefeitura. E a prefeitura cancelou a ordem de a aprovação para construção, mas a gente construiu. E daí teve um julgamento que a gente lutou contra a prefeitura, falando que a gente não podia ter construído aqui e tinha que demolir tudo, mas nós vencemos, porque essa foi a vontade de Deus. O importante é o quê? A cada momento, todo o pensamento do ser humano é errado. Realmente, nós reunimos os anciãos e conversamos. Nós conversamos com os irmãos sobre os problemas. E o pastor Oxo Park também dá a sua opinião. Mas no final, qual é a vontade de Deus? Não a opinião do pastor Oxo Park, mas qual é a opinião, a vontade de Deus? Eu também, para falar a verdade, tem vezes que eu não sei qual é a vontade de Deus. Não coisas básicas, mas tem coisas que às vezes eu não sei. Por isso que eu preciso de oração, preciso ler a Bíblia e preciso da condução do Espírito Santo. Até agora, embora nós tenhamos recebido a salvação, mas nós não servimos a Jesus Cristo como Rei e dono do nosso coração. Embora nós tenhamos a Jesus Cristo, mas eu vivi a minha vida com a minha própria opinião. Não com o coração de Jesus, mas com o meu próprio coração. Por isso que os irmãos têm tanto problema na vida espiritual. Aquele irmão de Mashan, ele vivia com seu próprio método. Então, nesse momento, ele fracassou, ele dispersou toda a família. Ele se tornou muito miserável. Mas Deus permitiu ele se encontrar comigo. E quando eu vi aquele irmão estava vivendo seguindo o seu pensamento. E quando ele percebeu isso, ele começou a receber a condução de Deus. E desde março até agora ele está vivendo de uma forma muito feliz. Eu nem sabia que era a filha dele. E eu falei um pouco sobre esse casal. E aquela filha dele estava me esperando na porta e falou: pastor, muito obrigado. Por quê? Muito obrigado, pastor. Por quê? Eu não sabia. Quando o pastor pregou aquela hora... Eu sou a filha deles. Eu fiquei tão agradecido, né? Porque aquela filha está tão feliz também. Amados irmãos, a igreja de Atos estava dentro do poder de Deus. Mas não é que todos sabiam da vontade de Deus. A vontade de Deus é que pregassem o evangelho para os gentios, mas eles negaram essa vontade. E de pregar o evangelho para todas as criaturas. Eles escutaram. Mas eles escutaram com o pensamento deles. Deus queria que através deles... Ele queria que ultrapassasse o limite do pensamento deles. Mas era difícil para o ser humano seguir. Por isso Deus, através de Cornélio, através de Pedro, pelo Espírito Santo, embora Pedro não quisesse... Ele foi e pregou o evangelho para os gentios. É a história do primeiro gentil tendo recebido a salvação em Atos capítulo 10. E desde então, antes, o Filipe já tinha pregado para o eunuco da Etiópia, né? Mas a igreja reconheceu formalmente em Atos capítulo 10. E depois as pessoas o negaram, o desprezaram. Não pode pregar para os gentios, né? Eles estavam falando assim. E hoje, esse evangelho está com os gentios, né? Com os coreanos, e estão muito felizes com esse evangelho. Hoje de manhã, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, amados irmãos, nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Nós somos pessoas que servimos a nossa cobiça ou servimos a Jesus Cristo? Até agora, vocês viveram seguindo a sua cobiça e o seu desejo, a sua ambição. Mas agora, a nossa igreja, embora tenha recebido a salvação, porque a gente viveu seguindo a nossa cobiça e o nosso desejo, não iluminou a luz de Jesus Cristo. Mas só apareceu as fraquezas e os defeitos.
Nós temos muitas fraquezas e defeitos. Por isso, quando Jesus Cristo nos conduziu, a nossa família ficou em paz e a nossa igreja ficou em paz. E assim nós nos tornaremos em pessoas que receberemos graça de Deus. Eu tenho certeza disso. Hoje, nesta manhã, que todos nós possamos servir a Jesus Cristo como Rei do nosso coração e nós sendo servo dele, não importa a nossa opinião, importante é a vontade de Deus. Então, para viver a minha vida, abrindo a Bíblia, procurando e pesquisando a vontade de Deus, orando, conversando, a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que a gente viva assim. E assim, se a gente viver pela condução de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar. E vocês vão ter paz e descanso na sua vida. E a sua família, os seus filhos, a sua velhice vão ser conduzidos de uma forma abençoada. Eu creio piamente nisso.